Boa tarde, igreja e irmãos. Eu tive vendo um vídeo agora no Face e o vídeo era mais ou menos que alguém expulsava demônio em nome de Jesus e o comentário estava dizendo que esses demônios estão dentro da igreja. E a preocupação que nós temos que ter mais é com o demônio que habita no meio de nós, nos escondendo o Evangelho e trazendo um falso Evangelho. Porque na Gálatas, capítulo 1, versículo 6, Paulo mostra para nós que tem um falso Evangelho. E esse falso Evangelho está espalhado por aí. Ele diz assim, que admira que tão depressa mudasse do Evangelho para outro Evangelho, que não é outro, é alguém que te perturba. Mesmo que seja ele, um anjo do céu, que vem com outro Evangelho, que não seja o que ele tem pregado, considere anátema. Tradução de anátema é maldito. E nós estamos sabendo que esse Evangelho verdadeiro está sendo esquecido. E o que está sendo levantado é um falso. Por que eu digo? Porque o Evangelho não está sendo pregado. O Evangelho não está sendo mais divulgado. Estão sendo ensinado como expulsar demônio, como dar nó na camisa, como fazer um monte de coisas, menos pregar, conhecer o Evangelho. Isso na segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 3 ou 4, ele diz que se o Evangelho ainda está encoberto, é para aqueles que se perdem, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é o Deus desse século? É os falsos líderes, que se titula como Deus, como cabeça da igreja. A cabeça da igreja é Jesus. E qual a finalidade que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos? Para que o Evangelho não resplandeça. E o Evangelho não resplandecendo, não tem salvação. Porque o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a nossa salvação. Primeiro dos judeus, depois do grego, porque nele nós descobrimos a perfeita vontade de Deus. Isso está escrito no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Então eles querem esconder o Evangelho. Eles têm pregado o que eles acham que agrada a Deus. No livro de Tito, capítulo 1, versículo 16, ele diz, confessa que ama a Deus, mas nega com as suas obras. Por quê? Eles fazem o que acham que dá certo, que Deus vai agradar. Isso já aconteceu antes. Paulo, na carta de Romanos, capítulo 10, versículo 1 em diante, Paulo faz uma oração a Deus, dizendo dessa forma, o bom desejo do meu coração e as minhas orações que eu faço a Deus é que Israel se salve. Porque eles dão testemunha que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. E não tendo entendimento, não submete à vontade de Deus, faz as suas próprias vontades. Então Paulo estava orando e pedindo para Deus salvar eles, porque eles confessavam, tinha zelo de Deus, mas não com entendimento. E é onde que a gente vai ter entendimento da vontade de Deus no Evangelho. Mas o nosso culto tem que ser um culto conforme as Escrituras nos ensinam. Ele nos ensina no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele diz que nós temos que dar um culto racional. Ele fala assim, apresenta a Deus um sacrifício vivo e santo que é agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No versículo 2 ele falou, não se conforme com esse mundo, mas seja transformado com o vosso entendimento. Como que você vai ser transformado com o entendimento das Escrituras se não tem um culto racional, um culto com raciocínio? É um culto com bagunça, com barulho, um culto isolado, com texto isolado. Não vai ser transformado.
A fé nossa é baseado pelo conhecimento escriturístico bíblico. Porque no livro de Romanos, Isaías perguntou para Deus, será que vão dar crédito para a minha pregação? E ele diz, de fé, de sorte que a fé vem de ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então a fé é de acordo com o conhecimento da palavra de Deus. É de fé em fé. Paulo diz no livro de Filipenses, capítulo 3, ele diz, eu não creio que já tenha alcançado, mas uma coisa eu digo, deixando essas coisas de lado, eu sigo para o alvo. O alvo é a palavra do Senhor, é Cristo, é ela que mostra, é ela que nos revela. Eu estou fazendo esse vídeo, irmãos, porque eu fui escolhido por Deus para ser um pastor, e todos os pastores verdadeiros, ele não pode se covardar. Porque ele diz no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 16, ele diz que nós fomos postos para a defesa do Evangelho. Se não tiver no Evangelho, isso não pode ser Evangelho. É espiritismo, religiosidade, outras religiões, mas menos Evangelho. O Evangelho tem que estar nas cartas do Evangelho. A Bíblia nos diz, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, ele diz, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto por Cristo Jesus. Ele dizendo em Gálatas 8, ele diz que se, mesmo que fosse um anjo que viesse do céu com asa e tudo, e pregasse outra coisa que não tivesse no Evangelho, considerasse anátema, que não tivesse. Então eu quero que a igreja acorda. Eu quero que a igreja, no livro de Efésios, ele diz para nós, desperta tu que dorme, do meio dos mortos. Paulo está pregando dentro de um cemitério para mortos? Não, ele está pregando dentro de uma igreja. Ele está pregando para a igreja. E quem são esses mortos? Aqueles que vivem na lei. Aqueles que vivem na lei. Segunda carta de Coríntios, capítulo 3, mostra. Ele me diz que me fez ministro de uma nova aliança, para pregar a nova aliança. Ele me fez capaz de ser um ministro de uma nova aliança. Não da letra, mas da graça. Que a letra mata, mas a graça edifica, o Espírito edifica. Nós temos que acordar, igreja. Nós temos que viver no Evangelho. Sem Evangelho não há salvação. Nós temos que conhecer Deus. Mas tem um ministério, tem um falso Evangelho que está destruindo o povo de Deus. E muitos se covardam perante os outros pastores. Alguns por falta de conhecimento, outros por covardia mesmo, para não perder título, ainda que eu fique só. Eu não vim mesmo para agradar. Eu tive uma mudança, irmãos. Eu sou um ex-drogado. Pela grande misericórdia, Deus me resgatou. Tem 31 anos que eu saí das drogas. Deus me libertou. Saí debaixo do viaduto, do Brás. Não foi para brincar de pregar o Evangelho. Foi de anunciar o verdadeiro Evangelho. Eu não posso agradar o homem. Se eu agradar o homem, não agrada a Deus. Por isso que as minhas pregações não agradam o homem, mas o cristão agrada. Porque a palavra de Deus, ela não espalha, ela purifica. Fique com Deus, que Deus abençoe vocês. Que Deus possa, como Paulo orou aos Efésios, aos Colossenses, eu também tenho orado o ministério que Deus deu para mim, para que Deus dê o espírito de sabedoria e a revelação da palavra. Porque eu sou pastor e ele deixou um mandamento para pastor. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, ele diz, eu mesmo dei um para pastor, doutor, evangelista, para quê? Para a edificação da igreja. Para a igreja não ser menino constante, levado por roda de vento e doutrina, mas para que ela seja edificada. Para a igreja ser um corpo.
Eu sou boca essa tarde. E quando Deus permitir, vou ser boca. Porque tenho que falar conforme Deus falou com Isaías, capítulo 8, versículo 20. Se eles não falar segundo a minha palavra, não há luz nele. E se não tem luz neles, o que tem é trevas. Nós não podemos, igreja, fechar os olhos e ver almas que estão morrendo. Não é por um ano, por toda a eternidade. Se não se converter ao Evangelho e querer viver da graça, não querer viver da graça, viver pela lei, já está condenado. Porque ninguém conseguiu cumprir a lei. Precisou vir o Filho do Deus vivo. Amém, igreja.